Bom dia, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, com seu lar e com sua família. Nesta manhã do dia 4 de agosto de 2025, eu falo com você aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, para mim, é um dia especial porque neste dia minha companheira, minha esposa Ilka, minha companheira de 41 anos, está completando mais uma primavera, e isso é motivo de alegria para mim, para esta casa, para a minha família. Amém? Nesta manhã eu quero falar com vocês sobre a transformação. Transformai-vos é o tema desta manhã. E se encontra em duas passagens bíblicas que eu quero passar para vocês agora. A primeira passagem se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda passagem está em 2 Coríntios 3, 15 e 16, que assim nos fala: Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém se engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de ordem, no dia de hoje, em nosso meio, nessa manhã, é transformação. E para ilustrar essa nossa prédica, vou usar a alegoria do milho de pipoca. Bem, milho de pipoca. A transformação do milho duro em pipoca, macia, é símbolo da grande transformação porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que deve ser, de acordo com a vontade de Deus. O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos nós quando ainda não alcançamos a plena conversão. Ou seja, somos duros, quebra-dentes, impróprios para comer, cheios de pecado e de dúvidas, e ainda cheios de manias e coisas do passado. Da mesma forma, precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus para ser aceitos por Deus. Assim como no milho de pipoca, precisamos ser transformados. Como ocorre essa transformação em nossas vidas, irmãos? A transformação só acontece pelo poder do fogo. Assim como o milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho de pipoca para sempre, Assim também é o cristão que não aprende a vencer as provações e tentações que inevitavelmente virão. Ele nunca será transformado. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa, pelo fogo fica do mesmo jeito, e a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas. Só elas não percebem, irmãos. Só elas não percebem, Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. São os famosos crentes Gabriela, Quem assistiu aquela novela Gabriela? Tinha uma música que dizia assim: eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Esse é o crente Gabriela. Acha que do jeito que ele nasceu, tá bom, não precisa mudar. Deixa-me esclarecer uma coisa. O fogo é o fogo que nos transforma para ser aceitos por Deus. É o fogo das provações e das tentações que nos provam para que possamos ser aceitos por Deus. Então, a transformação
Em nossas vidas, ela ocorre quando somos provados pelas tentações e pelas provações. E como é que acontece, irmãos, o processo de transformação? Como é que é esse processo de transformação pelo fogo? A pipoca, por exemplo. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação em que nunca imaginamos. E todos nós enfrentaremos muitas ações, muitas situações desse tipo durante nossas vidas. O processo de transformação é sempre perigoso, é sempre dolorido, pois precisamos ser quebrados e moldados por Deus. Pode ser o fogo de fora, Fogo de fora. O que é o fogo de fora? Perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder o emprego, ficar pobre, tudo isso são provações que vêm de fora, E pode ser o fogo de dentro. O fogo de dentro são os pânicos, os medos, a ansiedade, a depressão, sofrimento cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, sempre o remédio. Apagar o fogo, por exemplo. Sem fogo ou sem provações e tentações, o sofrimento ele diminui. E com isso destruímos também, irmãos, a possibilidade da transformação em nossas vidas. Amém? Se o que nos transforma é o fogo das provações e tentações, se não temos provações e tentações, também inexiste a possibilidade de sermos transformados. Então você veja que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina que a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Isso também ocorre conosco, Ocorre conosco quando estamos sendo provados pelo Senhor ou quando enfrentamos terríveis tentações. E tentamos vencer tudo isso com as nossas próprias forças. Precisamos entender, irmãos, que o Senhor Jesus é o ourives purificador, é Ele que nos transforma. Veja o que diz Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Malaquias 3, de 1 a 4, nos diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como o derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas, aleluia, agradável ao Senhor, amém? Então, irmãos, nós vemos o seguinte: o verdadeiro cristão é forjado no fogo, como diz a palavra de Deus. Acabamos de ler aqui. Jesus é o anjo da aliança. Ele virá e estabelecerá com Israel convertido a mesma aliança que já estabeleceu com a sua igreja. Ele quer arrancar a casca dura que envolve o coração dos judeus, como milho, e transformar Israel numa bela e agradável pipoca. Então, finalmente, ele será o Senhor de toda a terra. Aleluia! Ele será o Senhor de toda a terra. Mas como acontecerá a conversão de Israel? Com o fogo de ourives e com a potassa dos lavandeiros, Jesus se assentará e, como derretedor e purificador do ouro e da prata, purificará os filhos de Israel pelo fogo da provação. Aleluia! Então, eles oferecerão ao Senhor justas ofertas. O Senhor aceitará as suas ofertas. Como será o processo
da purificação dos judeus, irmãos, assim como Orígenes quer ver o rosto dele refletido na peça de ouro ou prata que está sendo trabalhada e purificada pelo fogo, assim também o Senhor Jesus quer ver o seu caráter, né, refletido na vida dos fiéis discípulos. Somente assim eles estarão aptos a oferecer sacrifícios de louvor aceitáveis e agradáveis a Deus. A imagem de Jesus já está refletida em sua vida, em seu caráter? As pessoas podem ver Jesus através de você? Se sim, parabéns. Continue trilhando esse caminho. Mas se não, você precisa buscar o Senhor através da sua palavra, dos jejuns e da consagração, participando ativamente das atividades da sua igreja. A palavra de Deus diz que nós somos purificados pela lavagem da palavra, amém? Ou seja, somos santificados, né, pela lavagem da palavra. Assim como quando a palavra penetra a nossa mente, os nossos corações, e ali encontra morada, isso significa que nós estamos sendo purificados, lavados pela palavra, amém? Por isso, irmãos, para concluir essa rápida meditação, quando nós estamos sendo provados pelo fogo, podemos imaginar a transformação que está sendo preparada. Os resultados da provação podem ser: a pipoca não imagina aquilo que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela ressurge como outra coisa completamente diferente que ela mesma nunca havia sonhado. Assim também somos nós, quando perseveramos na fé inabalável, independente das circunstâncias que nos cercam ou que nos envolvem. Em segundo lugar, o piruá. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Assim também são as pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A sua presunção e o medo são a dura casca que não estoura. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Amém? Hoje, no nosso país, especialmente nos poderes desse país, tanto no judiciário, no legislativo, como no executivo, nós, com tristeza, nós assistimos pessoas duras de caráter, pessoas que não aceitam a mudança, que não enxergam que precisam mudar seu caráter, suas atitudes, suas ações, para que esse país possa verdadeiramente ser transformado pelo poder de Deus. Pessoas duras, e nós sabemos que o destino delas será o lixo da história. E você, o que é? Uma pipoca estourada ou um piruá? Eu creio que se você ainda não é, poderá se tornar num belo exemplar de pipoca estourada. Bem, só depende de você. Você tem deixado Deus transformar sua vida? Ou acha que do jeito que está tudo conforme a vontade de Deus? Pense nisso. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração nesta manhã. E seja mais convincente do que eu. Do que eu pude ser nesta manhã. Amém? Faça uma oração de gratidão ao Senhor. Medite sobre a sua vida. Permita que Deus realize a transformação necessária na sua vida, no seu caráter, na sua família. E que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, em tudo que realizar, para a glória e louvor do nome dEle. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, e nesta manhã, Senhor, que nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar, Tu venha estender a Tua mão de poder
sobre minha vida, sobre meu lar, sobre minha família, sobre a vida, o lar e a família de cada um dos meus irmãos que estarão me ouvindo nesta manhã, e Tu esteja operando a transformação necessária na vida de cada um de nós, para que possamos ser conforme a Sua soberana vontade, possamos desfrutar da Sua soberana vontade, Pai, porque, como diz a Tua palavra em Romanos 2:12, né? A Tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, para a glória e louvor do Teu santo nome. Pai, assim nós oramos e pedimos que nos ajude, e nos guarde, nos livre de todo mal, nos conceda uma semana abençoada no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Fique em paz, né? Que o Senhor te conceda uma semana agradável, uma semana feliz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.